Como foi forte quando a Raquel, nessa semana, disse que hoje eu daria o meu testemunho, né? Como foi forte para mim, porque rezando sobre isso, eu fui meditando sobre, perguntando ao Senhor sobre o que eu falaria, qual o testemunho que Ele gostaria que eu desse, que são muitos, né? 50 anos. São muitos movimentos de Deus na minha direção. Somos colecionadores de milagres, Colecionadores de de milagres. carteirinha. Sim, com certeza. E rezando e escutando a Deus, eu fui fazendo uma retrospectiva do meu caminho e quanta gratidão brotou na minha alma. E eu sinto que Deus quer fazer isso também na sua vida nesta noite. Deus quer fazer com que você enxergue a ação dele na sua direção, o mover dele na sua direção, para que você seja salvo. Eu nasci num berço de fé. Graças a Deus, eu louvo muito a Deus por causa disso. Minha família, muito católica, os meus pais, muito católicos. Eu aprendi a fé dentro de casa. Minha mãe muito fiel, meu pai muito fiel, meus avós maternos e paternos também, fiéis a Deus, firmes na fé. E eu cresci assim, eu fui formada assim, nessa certeza de Deus, nesse desejo, nessa busca de Deus. Eu era uma criança que, eu pequena, não tenho ideia de idade, provavelmente 6 anos, talvez a idade da Tiffany, assim, 5 anos, 6 anos. Eu ia para a igreja rezar o rosário com uma amiguinha. A gente pegava o terço e ia para a igreja rezar o rosário. Minha família acolhia em casa missionários, freiras, padres. Eu passava o dia andando atrás deles porque eu amava, eu tinha sede daquilo. Minha mãe tinha as devoções, ela acordava de madrugada para fazer a procissão junto com a igreja, ao cruzeiro, para pedir chuva. Eu ia junto, eu amava. Minha mãe me preparava para coroar Nossa Senhora. Eu ficava meses me preparando, naquela época era assim. Aquele grupo de crianças, a gente ficava meses se preparando para o grande dia que ia coroar Nossa Senhora. Isso alimentava na minha alma, isso até já me emociona, porque alimentava na minha alma o desejo de Deus. Eu era uma criança que tinha sede de Deus, desejo de Deus. Eu amava, eu buscava, eu queria estar ali. E eu dedicava, fazia ficar tudo lindo. Eu lembro das minhas coroações, eu ajudava, fazia ficar lindo. Era emocionante. Quanto isso alimentava a minha alma. Até uma vez, eu me lembro, eu queria ir embora com uma das freiras que ficou hospedada na casa dos meus pais. Eu queria ir embora com elas e ir para o convento. Eu tinha sede de Deus, muito forte. Foi muito forte isso, essa marca de Deus, essa marca da fé na minha vida. Aos 13 anos, os meus pais, muito sábios, fizeram como a Raquel falou essa semana. Tem a hora que o pássaro tem que colocar o filhote para correr, né? Para voar. Foi isso, meu pai me colocou no alto do penhasco e me lançou lá de cima, meus pais. Voa! Eles fizeram isso comigo. Aos 13 anos, eu saí então do interior do Espírito Santo para vir para a capital para estudar, para poder ter a oportunidade de fazer faculdade. Eu queria trabalhar na roça com meu pai. Meu pai era comerciante, tinha plantação de café. Meu sonho era trabalhar na roça com ele. Mas ele dizia, filha, isso não é para você, não. Vai estudar. Vai estudar, essa vida é muito difícil. Vai estudar. E eu vim. Só que com 13 anos, vim morar com a minha irmã mais velha aqui. Com 13 anos, uma criança praticamente. 13 anos. Eu tinha muitos medos. Uma jeca tatu na grande cidade. Passei muito aperto, passei por muitos medos, eu lembro, Rubens. Uma das noites que nas inúmeras noites que minha irmã ia dar plantão, minha irmã fazia medicina, eu ficava sozinha em casa, eu tinha pavor de dormir sozinha. Pavor. Mas sabe o que eu fazia? Eu tinha uma biblinha pequenininha assim, da Ave Maria, que eu tenho ela até hoje, porque para mim é uma relíquia. Dentro dela tinha um papelzinho, escrito assim, se tiver com medo, reze salmo tal. Se estiver triste, reze salmo tal. Com 13 anos eu fazia isso, naquelas noites pavorosas, sozinha em casa. Morria de medo, parecia que tinha fantasma para todo lado. Daqui a pouco você vai ter que divulgar essa listinha aí para todos os vitoriosos, para a gente poder... Eu pegava a minha listinha, a minha Bíblia.
Eu não tinha consciência da ação da palavra de Deus. Eu só tinha certeza. Eu só tinha certeza que se eu fizesse aquilo ali ia dar certo. E deu, sobrevivi, tô aqui, viva para contar. Fundamentada na fé. Fundamentada. Longe dos pais, longe daqueles que me davam limites. Mas eu estava fundamentada na fé. Eu buscava a missa aos domingos. Eu buscava os grupos de oração, os grupos de adolescentes, grupos de jovens. E assim eu fui crescendo. Mas chegou um momento da minha vida, mais ou menos aos 16 anos, que eu bati a cabeça. Encontrei um grupo de amigos e nós vivemos dali, a partir daquele tempo, muita coisa que me levou para muito longe de Deus. Para muito longe. Entrei numa vida de alcoolismo. Eu me considerava alcoólatra. Olhando para aquela época, eu era alcoólatra. Entrei numa vida de alcoolismo, entrei numa vida de festas, de namoro. Namorei muito, muito. Você pensar em muito é um pouquinho mais. Namorei muito. E em todas as festas, era de segunda a segunda. Me desvirtuei. Mas ali, na minha raiz, tinha a minha fé. E com certeza na minha casa, minha mãe estava de joelhos dobrados. Com certeza. Porque pensa, um filho longe de casa, criança, adolescente, você não tem o domínio ali. Eu tenho certeza que minha mãe estava ali com o joelho dobrado para me sustentar. Mesmo nessa loucura toda, todos os domingos eu estava na missa. Não deixava um domingo. Me lembro de uma vez que eu fui numa festa grande, um grande festival, era Corpus Christi. Do meio do festival, do meio daquela loucura, eu saí na madrugada para ir para a procissão de Corpus Christi, para ir para a missa. Porque a minha fé estava fundamentada. Eu fui criada nisso. E eu tenho certeza que Deus foi se movendo em meu favor todo o tempo, tentando me trazer de volta, me buscando de volta. Como é forte isso. Chegou o tempo que eu encontrei o pai da minha filha. Me apaixonei. E ali eu tomei a decisão que me fez romper com todos os princípios que eu trazia. Princípios morais, princípios de fé. Aquele homem era divorciado, a gente não podia se casar. Eu me decidi ir morar junto com ele. Rompi com meus pais, com o que eles queriam para mim. Rompi com com os meus próprios princípios. Rompi com Deus, porque eu estava apaixonada. E eu sonhava em construir uma família, eu sonhava em ter muitos filhos. Então, meu sonho era aquilo, vai dar certo, nós vamos buscar nulidade, vai dar certo, nós vamos casar. Só que era eu com essa realidade ferida, ele com a realidade dele ferida, nos encontramos nessa loucura, nos apaixonamos, fomos morar juntos e tivemos a nossa filha, que é uma grande graça na minha vida. Ana Luísa, vocês muitos já conhecem, uma grande graça na minha vida. E na vida de todos nós. Na vida de todos nós. De toda a comunidade Água Viva. Isso, eu vou falar disso. Uma grande graça na nossa vida. Mas é certo, né? Quando duas pessoas extremamente feridas se encontram, fora de todos os princípios, fora da graça, não tem como muito dar certo. 1 ano e meio depois nós nos separamos. E eu entrei na pior fase da minha vida, que foi dar conta de tudo isso. Eu me dei conta que eu tinha rompido com o que para mim era fundamental, que era a minha fé, que eram os meus princípios. Eu me dei conta que eu tinha afastado de Deus, eu tinha ido longe demais. Eu me dei conta que eu tinha uma filha que eu amava, que eu tinha que sustentar porque o pai não ajudava em nada. Eu me dei conta que eu tinha que dar conta daquela realidade. E ali eu entrei num buraco sem fim. Eu entrei, emagreci. Foi a época que vocês me conheceram, eu era um pedaço de pau. Eu adoeci a Ana Luísa comigo. Nós entramos numa via de codependência porque era uma questão de sobrevivência. A gente precisa se unir para dar conta disso aqui. Entramos nessa via de codependência, de extremo apego.
Então, para mim, era muito difícil. Dentro desse tempo, eu conheci a comunidade. Tive um anjo na minha vida que me apresentou a comunidade. Eu vim fazer um seminário de cura aqui, na comunidade Água Viva. E ali Deus começou uma poderosa reconstrução da minha história. Foi poderosa reconstrução, porque sem a presença do Pai, a Ana Luísa ia ficar aprisionada nesse vínculo. Ela ia ficar sufocada, eu nela e ela em mim, nesse vínculo doentio, de sobrevivência. A gente precisava sobreviver àquilo tudo. Mas ela ia ficar presa ali, ela não ia voar nunca. E a comunidade entrou na minha vida, tratando o meu coração. Logo em seguida, entendi que era vocação, vim, respondi à minha vocação. E a comunidade fez esse papel na minha vida. Fez o papel do pai dela, da Ana Luísa. A comunidade, o Rubens fez muito isso, né, Rubens? O Rubens fez esse papel de falar, Fabiana, aqui agora somos nós. Aqui é você. Nossa fundadora fez muito esse papel aqui, não deixa ela. Porque é o papel do pai. Mas o pai não estava presente ali. E a comunidade fez isso na minha vida. E esse caminho foi trazendo para nós uma grande reconstrução. E tenha certeza, você que é pai, você que é mãe, talvez você esteja vivendo ou tenha vivido situações muito dilacerantes da sua vida, da sua alma. E os seus filhos estejam refletindo isso, porque os filhos são uma esponja, são um espelho nosso. Eles refletem isso. Mas sabe o que Deus faz? Deus trata o seu coração. E tratando o seu coração, seus filhos são alcançados. Foi isso que Ele fez comigo. Foi tratando o meu coração, eu fui sendo transformada, fui sendo curada. Mas chegou um tempo da vida da Ana Luísa que ela também, ferida com tudo isso, com certeza, com tudo que ela vivenciou naquela casa, com tudo que ela registrou de tudo aquilo, ela começou a mostrar sinais de toda aquela realidade anterior à comunidade, né? E quando ela começou a mostrar sinais, um dia, eu nem sei se ela sabe disso, ela está vendo agora. Um dia eu peguei no celular dela uma conversa que falava de desejo de morte. Não sei se você lembra desse dia. Aquilo me apavorou, abriu um abismo debaixo dos meus pés. Mas naquela noite a gente tinha uma vigília. Nós fomos para a capela. Foi. Nós fomos para a capela e eu abri lá a situação. Falei, gente, entra comigo. Com ela você não podia falar nada. Ela se vestiu de preto, colocou o cabelo na cara assim. Não sei se você já viu essa realidade aí na sua casa. E eu não podia falar nada, só podia rezar. Então, nós chamei a comunidade, dobramos o joelho na capela e entramos numa poderosa intercessão. Foi um longo tempo. Foi um longo tempo. Dobrei os joelhos e rezava. De noite, ela colocava o terço do sangue na cabeça dela, isso ela lembra. Colocava lá, rezava o terço do sangue com ela. E só rezava, só colocava no coração de Deus. Deus fez uma forte intervenção. Ana Luísa, numa certa quaresma, ela ia ter trilhando. Raquel, toda quaresma, prepara o trilhando, você que é vitorioso sabe. Eu falei, filha, você está pensando em quê para a sua quaresma? Sempre, mesmo diante disso, ela, né, fazia os movimentos espirituais dela. Aí ela falou o que ela estava pensando. Eu falei, filha, o que você acha de fazer esse trilhando? Ah, não, mãe. Você quer? Não tem tempo, tem que estudar. Eu falei, olha, vamos fazer assim. Eu vou te inscrever e você pensa. Fiz a inscrição dela e deixei na mão de Deus. Sem saber, ela estava rezando. Eu sem saber, mas ela estava rezando. É aquela base familiar, né, que você falou. Aquela base. Sem saber, ela estava rezando. Só mais 5 minutos. E aí, só para eu finalizar, ao longo daquele trilhando, Deus foi transformando o coração dela. E aí ela começou a falar que estava rezando. E aí ela começou a falar o que estava acontecendo. Eu falei, gol de Jesus. E fui rezando. Continuava lá, joelho dobrado, terço do sangue na mão.
rezando. Chegou nossa Semana Santa. Era pandemia. Retiro de Semana Santa fechado. Ninguém podia vir, só nós. Aí eu fui no dia anterior, falei com ela, filha, olha só, o que você acha de fazer o retiro? Porque, é assim, não faz sentido, né? Você viveu a quaresma toda, agora no cereja do bolo, no ápice. Você não vai viver? Não, mãe, porque eu tô cansada. Tá bom, filha. Chegou no dia do retiro. Na oração inicial do retiro, eu fiquei ali com a minha alma inquieta. Falei, Jesus amado. Aí fui lá, chamei Raquel, que estava dando retiro. Falei, Raquel, eu posso ir lá chamar a Ana Luísa? Porque não faz sentido. Ela não está aqui agora. Aí ela falou, vai. Eu fui. Niki, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, pensa, a bichinha estava de pé, prontinha. Eu falei, bom dia. O que aconteceu? Ô mãe, você acredita que foi Deus que mandou, levanta e vai para o retiro? Você acredita que isso aconteceu? Ali naquele retiro, essa menina viveu uma experiência tão forte, tão poderosa, e hoje ela é vocacionada da comunidade. E por que eu trago esse testemunho? Porque o seu exemplo de fé transforma a sua casa. O exemplo da minha mãe marcou tanto a minha alma, porque mesmo nas minhas loucuras eu não ia longe demais, a ponto de não poder voltar. E Deus me trouxe de volta. Deus moveu a minha alma, me reconstruiu. E no meu testemunho de fé, na minha experiência diária, Deus trouxe a Ana Luísa. E através de nós, a nossa família está sendo alcançada. Deus quer fazer isso com você. Talvez você esteja pensando, como eu vou fazer com meu filho? Como eu vou fazer com minha filha? Talvez te apavore ver o sofrimento do seu filho repetindo a sua história. Talvez te apavore ver o sofrimento da sua filha repetindo a sua história. Quando eu olhava e via ela sofrendo, coisas que eu tinha sofrido, isso me doía no fundo da alma. Mas o meu joelho estava ali, fiel, dobrado, clamando o poder do sangue de Jesus. Porque Deus me disse um dia, Rubens, um dia Ele falou comigo, o pai dela, biológico é aquele, mas o pai dela sou eu. Ela é sua filha, mas acima de tudo ela é minha filha. Eu cuido. Quando Deus me disse isso, pronto, eu descansei. Tinha noite que eu chegava e falava, Jesus, sua filha, o que você vai fazer? Senhor, tua filha, o que você vai fazer? E Ele tem feito grandes obras. Acredita? Deus está movendo na sua casa, Ele está movendo em seu favor. O Senhor está enviando essa quaresma de São Miguel para isso, para trabalhar na sua casa, para trazer a sua família de volta. Acredita. Acredita. Há uma grande graça sobre você nessa noite. Há uma grande obra de reconstrução sendo feita, mas é para te levar para o céu. É para que você seja aquela família que Deus sonha que você construa na sua casa. Acredita nisso. Você vai vencer. Pode demorar 30 anos, como Santa Mônica experimentou. Rezou 30 anos por Santo Agostinho. Pode ser rápido, mas coragem permanece firme. Creia, Deus está se movendo em teu favor. Acredita. Permanece. Deus te ama. Você vai vencer. Olha para essa realidade para a qual você está clamando. E tenha certeza, você vai vencer.